Acho que eu não vou me introduzir, né? A introdução de vídeo é uma coisa tão... E é isso, se você não gostou, tchau. Meu nome é Hernani, tenho 24 anos, sou designer e ilustrador. E esse vídeo é pra falar sobre o meu processo do Drawtober. É o desenho em outubro, é um mês inteiro desenhando. É um evento na comunidade artística que começou como Inktober. As pessoas passaram a usar Drawtober, entre outros milhares de nomes, para um outubro recheado de desenho todos os dias. E eu, por exemplo, escolhi um tema, que era fanart de desenhos antigos da minha infância. Eu peguei frames de vários desenhos e eu fiquei observando eles durante o mês. Então eu já selecionei tudo antes de começar. E qual entraria em qual dia. Tudo isso para facilitar na organização, na hora de desenhar, na hora de editar. E foi muito importante pro meu processo filmar. Eu gosto muito de filmar, eu gosto de documentar, não só para mostrar nas redes sociais, mas porque eu gosto de documentar os meus processos para eu mesmo me observar. Sobre os meus materiais, eu usei vários. As semanas foram passando e eu fui descobrindo novas formas de fazer os desenhos que eu nunca tinha experimentado. Eu acho que isso foi muito legal. E, enfim, os desenhos foram se transformando ao longo do mês. No início eu tava fazendo só com aquarela e lápis de cor, depois eu parei de usar lápis de cor e usei só aquarela. Depois eu comecei a fazer a linha do desenho com aquarela, algo que eu nunca tinha feito, inclusive é muito legal, recomendo muito. Experimentar materiais que você nunca usou, que você tem guardado e você redescobrir. Eu gosto muito disso, faz parte do meu trabalho. Eu usei basicamente tudo que eu tinha, mas principalmente aquarela. Não fiquei me sentindo pressionado também, porque meu objetivo era volume de desenho e não perfeição e muito detalhe. Eu queria mesmo era experimentar, poder errar. Se bem que teve um dia que eu fiz uma coisa péssima, eu odiei o desenho, quase rasguei, mas enfim, acontece. Eu encadernei, ficou assim, nem sei se dá pra ver, acho que dá. É pra poder guardar, que eu gosto de guardar. Fiz em folhas separadas. Agora eu vou falar os meus favoritos e os meus menos favoritos. Eu acho que é normal, né? Cada um tem o que mais gostou. O que eu acho mais engraçado foi alguns que eu detestei e as pessoas gostaram muito. Tipo, eu gostei muito do Totoro. Bob Esponja foi um dos meus favoritos. Foi o segundo dia. Um desenho de A Viagem de Chihiro. Eu amei esse desenho, ficou bem legal. Gostei muito do movimento das cores. E esse, do Erio, de Sakura Card Captors, foi um dos meus favoritos também. Acho que esse é meu top 3, são os que eu mais gostei. Também gostei muito desse, do Gaara. Achei que eu me senti bem desafiado, foi bem difícil por causa do fundo, que tinha um cenário bem complexo e eu pintei ele todo e tal. O mais odiei de todos, definitivamente o que eu mais odiei, foi Woody. Eu não gostei desse desenho e as pessoas gostaram, realmente. Você gostou, Jaque? Eu não gostei nem um pouco desse desenho. Eu vou mostrar o desenho que eu fiz e eu não postei, porque foi o que eu quase rasguei, inclusive, eu não mostrei nos stories nem nada. É um desenho de Digimon. Eu não gostei nem um pouco dele. Acho que as linhas ficaram muito duras, o TK ficou péssimo, o fundo parece, sei lá. Eu não sei, eu achei um desenho de jardim de infância. Eu não gosto de falar mal dos meus desenhos, acho que todos eles fazem parte do processo e tal, de evolução, só que esse daqui não deu, realmente. Acho que isso faz parte, acho que todo mundo aprende, sabe, errando. Errando não gosto dessa palavra na arte, assim. Mas experimentando de formas que você não desejava, sabe? Às vezes você faz um risco que você não gosta. Mas então, ao invés de você rasgar esse desenho, ficar chateado, aproveita, sabe? Esse acidente criativo para poder fazer coisas diferentes por cima e criar coisas que você nem esperava. Então, quantas vezes durante esse mês eu tava desenhando e eu não tava curtindo ou tava com muito medo de como ia sair antes mesmo de começar, porque eu achava que era um tema difícil
uma composição muito complicada, cores muito difíceis de usar, e no final das contas esses foram os que eu mais gostei, porque eu tive dificuldade, mas no final das contas eu me surpreendi com o meu resultado e com as coisas que eu acabei descobrindo enquanto eu desenhava. Então, se deixe levar, se deixe errar, cometer esses acidentes, e o que importa mesmo é a gente se divertir, um dia de cada vez, sabe? É o que eu escrevi na minha bio, que eu acho que é o mais importante. Cada dia você pratica alguma coisa, você aprende uma coisa diferente, você comete um erro ou um acerto, ou nenhum dos dois, e isso tudo faz parte da sua jornada criativa, então não se culpe por isso, por demorar mais ou menos, por acertar mais ou menos. Tudo isso faz parte. Muitas pessoas reclamam de ter dificuldade de praticar todos os dias, eu mesmo inclusive. Então, o que eu aprendi esse mês? Se você deseja praticar todos os dias desenho ou qualquer outra coisa, cara, cria o hábito, sabe? Eu tinha horário todo dia para desenhar. Se você puder, escolha um horário todos os dias para praticar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. O ideal é que seja mais, é claro. Pelo menos uma horinha aí de desenho. Mas sempre de forma saudável. Se você não fizer porque aconteceu alguma coisa, foi um dia desagradável, acontece, faz parte, sabe? E é isso, é questão de focos, objetivos e planejamento. É a primeira vez que eu gravo assim pra falar, mas eu queria muito fazer porque, cara, eu desejo fazer um outubro cheio de desenhos, sei lá, desde 2014, sabe? Desde que eu comecei a faculdade. E essa é a primeira vez que eu consegui. Eu sempre paro no quinto desenho, então foi muito especial pra mim esse mês desenhando todos os dias e conhecendo pessoas novas através dos desenhos. Eu acho que é sobre isso. Participar desse tipo de evento pra, sabe, conhecer gente nova, ver gente nova desenhando, aprender coisas novas. E enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Quem sabe em breve tenha mais vídeos. Me diga se você gostou. E se você odiou, não diga. Tchau.